Beleza, aqui com a nossa aplicação já rodando aqui no servidor. Aqui, como você pode ver, já está aparecendo a página principal. A gente vai conectar ela ao banco de dados. Bom, na aplicação do Next.js, dentro da pasta Pages, a gente pode criar arquivos JS e exportar uma função que retorna um JSX de um elemento HTML. Então, como vocês podem ver aqui, o hello já está aparecendo na tela. Se eu modificar aqui, salvar, ele já modifica aqui. Beleza. Dentro dessa pasta Pages, eu posso criar vários arquivos .js aqui, que ele vai executar como se fosse uma nova página. Então, se eu criar um novo arquivo aqui, dentro da pasta Pages, chamado sobre.js, colocar um export default function, colocar aqui um nome qualquer, sobre, e retornar um H1 escrito sobre, e aqui eu colocar barra sobre, ele já vai me retornar a página sobre. Beleza, dito isso, a gente vai trabalhar com APIs para conectar ao banco de dados. Aqui na pasta API a gente tem arquivos.js que retornam valores. Então, por exemplo, como você pode ver aqui, export default function handler vai receber o request e o response como parâmetros, como props, né? E aqui ele vai retornar um status 200 e depois um JS escrito name John Doe. Se a gente vir aqui no Insomnia, criar uma nova conexão aqui chamada hello, do tipo get. Aqui a gente vai colocar localhost 2.3000, que é o endereço que a gente está trabalhando, barra API, barra hello, fazer uma requisição do tipo get, ele vai retornar lá name John Doe. Beleza, mas e aí? Como é que eu vou conectar ao banco de dados? Vamos criar um novo arquivo aqui dentro dessa pasta API chamada conectando banco mongo.js. Beleza. Aqui a gente vai exportar uma função com rec res, e aqui a gente vai colocar res.status 200.json, exportar um JSON com message teste. Então vamos lá, aqui excluir esse hello, criar um novo aqui chamado mongo connection do tipo get, localhost 2.3000, barra API, barra mongo connection, foi isso que eu coloquei, banco mongo. Se eu testar aqui, ele já vai me retornar message teste. Ok, então agora a gente vai trabalhar com o nosso banco de dados. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer para conectar ao banco é descobrir qual que é o URL do banco. Então a gente vai lá no MongoDB, a gente vai em MongoDB Atlas, faz o login,
Beleza? Que ele já vai aparecer os clusters. E aí a gente vem em Connect, que é o cluster que eu já estou me referenciando aqui. A gente vem aqui em Connect Your Application. E aqui vai estar o link para a gente se conectar ao banco. Isso aqui é a primeira informação que a gente vai precisar. Lembrando que você tem que ter um usuário dentro da coleção. Então você vem aqui em Browse Collections. Na verdade, você vai vir aqui em Database Access e vai ter aqui os usuários que podem acessar. Se quiser adicionar um usuário aqui chamado admin2 e assim vai ser admin2, cachorro aqui admin2, admin2, adicionar o usuário, eu vou ter o admin2, aqui ele vai estar atualizando. Beleza? Atualizou. E aí, com aquele código, a gente vai vir aqui no nosso .env. Deixa eu deletar isso aqui. Criar um novo arquivo aqui chamado .env.local, que vai salvar todas as variáveis de ambiente locais do desenvolvimento. Então, eu vou colocar aqui database URL, isso é igual, vai ter aqui o link que a gente copiou, admin2, password admin2, beleza. Agora aqui a gente já vai importar esse URL, o const URL recebe process.env.database URL. Então aqui a gente já está importando o URL. Além disso, a gente tem que importar o MongoDB. Para isso a gente precisa primeiro instalar o MongoDB. Então se não tiver instalado no seu servidor, é só vir aqui npm install MongoDB, MongoDB junto, npm install MongoDB. Ele vai instalar o MongoDB. Vai verificar que já está instalado, então ele não vai instalar de novo. npm run dev para iniciar o servidor e já temos o MongoDB instalado. Beleza. Importante visualizar que ele já fez o processamento do arquivo .env.locals, então as variáveis de ambiente criadas dentro desse arquivo já foram carregadas. Beleza. Aí aqui a gente vai const mongo client, mongo client, import, na verdade, import mongo client from MongoDB. Então aqui a gente já importa o mongo client do MongoDB. Beleza. Aqui dentro a gente vai fazer o seguinte: const client const client vai receber new mongo client ponto connect, e aqui a gente vai ter que passar duas informações. Ele já está mostrando ali o URL que é do tipo string,
Então, URL, que a gente já pegou lá do process.env. E o segundo vão ser alguns parâmetros de configuração. Os parâmetros são use new URL parser true, e o segundo use unified topology true. Então são esses dois parâmetros. Então aqui a gente já tem um client. Depois do client, a gente já se conectou ao banco, então a gente vai colocar um novo banco de dados. A gente vai acessar o banco de dados. Então, const db recebe client ponto a gente se conectou ao client. Aqui, new Mongo client, e aqui a gente inicia. Aqui a gente mongo client.connect. Então aqui a gente realiza a conexão. Const db recebe client.db o nosso banco, que é image flow. E aqui o const collection vai receber db.collection users. Então aqui a gente já pode referenciar qualquer alteração no banco. Importante frisar que aqui tem que ser um async function, e aqui a gente vai ter que ter um await client connect, para ele esperar a conexão. Vamos fazer um teste aqui. Vamos acessar aqui o banco. Vamos vir aqui em databases, browse collections, que ele vai mostrar as coleções como se fossem tabelas, que a gente tem um banco e aqui uma tabela usuário, uma collection usuário, users, e aqui eu tenho alguns usuários. No caso, o primeiro aqui eu tenho username, meu nome, e a senha. Voltando lá, o que eu vou fazer aqui? Collection dot find one, vou pesquisar um usuário, e esse usuário vai ter a seguinte estrutura: username, e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o usuário. Eu vou pesquisar esse usuário. Vou pesquisar o usuário. Vou colocar a resposta dentro da variável response e vou dar um await para ele esperar a conexão. Rest dot. Aí aqui no JSON eu coloco o response. Agora vamos testar aqui. Beleza, ele retornou o usuário do banco de dados. Com essa conexão toda, a gente precisaria, dessa forma que está aqui, a gente precisaria colocar uma conexão ao banco de dados toda vez. A gente teria que colocar todas essas linhas de código toda vez que fosse criar uma nova API, um novo caminho, uma nova rota para a API. Nesse caso ficaria bolos de código que não são necessários. Então a gente pode simplesmente colocar isso aqui dentro de um módulo e exportar
para todos os processos que a gente fosse utilizar. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos criar um arquivo só para o banco. Então dentro da pasta úteis tem aqui o database. A gente vai criar aqui um database 2, database2.js. O que vai ter nesse database 2? A gente vai ter import Mongo Client. Mongo Client, o S-Lint aqui já configura pra gente. Mongo Client. Aqui a gente vai ter const client recebe Mongo Client, passando o URL que a gente vai adicionar agora, URL database URL recebe process.inf.database URL e aqui URL no caso database URL, aqui as propriedades. Aí aqui a gente, para poder exportar o módulo, a gente teria que dar um client. Antes disso a gente dá um client.connect, então ele vai conectar o banco de dados. Const db recebe client.db image flow, que vai ser o nome do banco de dados. Se a gente olhar aqui, tá aqui, esse é o DB. E aqui é o seguinte, para exportar essas informações a gente teria que exportar uma função. Então export async function export default async function connect. Aqui dentro a gente vai colocar esses dois carinhos, client connect. Aqui a gente tem que dar um await, tem que esperar a resposta, const db e aqui return o db e o client. Aqui a gente já criou um módulo para conexão com o nosso banco. Aqui, ao invés de colocar todo esse código aqui, a gente pode simplesmente tirar isso aqui, tirar o client, tirar o await, tirar isso aqui tudo. Vou fazer o seguinte, import connect from, aí aqui é a pasta utils barra database 2. Essa função aqui é justamente a função que está sendo exportada aqui, connect. Eu poderia dar outro nome aqui para ela, mas vou manter o mesmo nome. Aqui, vou tirar isso aqui também. Aqui a gente teria que fazer uma conexão, teria que executar essa função. Então await connect. Entretanto eu quero pegar o DB e o client. Então para pegar o DB, const, a gente coloca entre chaves o DB recebe await connect. Então ele vai pegar o DB retornado na função connect e já vai colocar na constante DB. Então aqui a gente já está pegando o database. O que eu vou fazer aqui? Const response, vou realizar uma requisição. Então const response recebe database await database
ponto collection, aí a collection vai ser o users, ponto find one, e eu vou pesquisar o usuário. Aqui a gente pode adicionar o usuário novamente, const user, recebe username, senha, find one user. Aqui está passando o usuário. E aqui na resposta a gente vem e coloca o response. Então tudo que a gente estava fazendo antes, a gente passou para o arquivo database 2, que é um módulo que exporta toda a conexão com o banco de dados. Então aqui a gente não se preocupa com isso, a gente só se preocupa com a conexão, com importar a conexão, importar o banco e realizar as operações que forem necessárias no banco, e com a resposta que for dada na hora de retornar algum dado para o usuário. Vamos vir aqui no Insomnia de novo, e ele vai estar me retornando os mesmos dados. Agora, para complementar, o que a gente pode fazer aqui? Ao invés de colocar um usuário específico, eu vou colocar um usuário pesquisado pelo cliente. Então, por exemplo, eu vou vir aqui no Insomnia, vou passar aqui como body um JSON com username igual. Vamos pegar um outro usuário lá. Vamos pegar esse segundo usuário, teste de inserção. Vou pegar aqui. Teste de inserção. Colar aqui. A senha é 1 até 7. Beleza. Senha. Vou colocar aqui entre aspas também. Beleza, então aqui eu estou passando como username o teste de inserção e como senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que a gente pode fazer aqui? Ao invés de passar esse user específico, o que a gente pode fazer aqui? Aqui no valor a gente vai colocar rec.body.username, e aqui a gente vai colocar rec.body.senha. Então aqui a gente já vai estar passando um usuário específico chamado pelo cliente da nossa API. Então se a gente fizer aqui, ele vai estar retornando o teste de inserção, e aqui a gente tem um mecanismo de login criado. E aqui é só explorar toda a API do Next.js e criar outros tipos de requisição. Então eu posso simplesmente criar um novo arquivo aqui chamado insert user.js e realizar todas as operações de inserção de usuários dentro do nosso banco de dados. No caso, ao invés de utilizar find one, a gente colocaria insert one. Então seria o ponto insert one, e a gente colocaria aqui o user. Vamos fazer o teste, a gente conseguiria inserir um novo usuário. Então aqui, ao invés de pesquisar um usuário, eu vou inserir um novo usuário. Então o username seria inserindo usuário, na senha 10, 10, 10. Então ele inseriu um novo usuário. Se a gente vir aqui e atualizar, a gente vai ter aqui
inserindo o usuário 101010 passado pelo próprio usuário como um novo usuário no banco. É isso.